Uma questão bem legal que vai envolver definição de limite, o epsilon e delta, e também limites laterais. Então, para a maior que 1, vamos provar que esse limite é igual a zero. Fazendo um raciocínio rápido de cálculo aqui, a gente vai ver que ele realmente é zero. Então, ó, você tem 1 dividido por 1 mais a elevado a 1 sobre x. E a gente está pegando sempre x indo a zero pela direita, x com valor positivo. Tá? O que vai acontecer? Esse quociente 1 sobre x ele vai para infinito. E aí, a exponenciação toda vai para infinito, né? Porque o a, que já é maior que 1, crescente. Se você elevar ao infinito, ele vai para o infinito. E aí, o que acontece com todo o quociente aqui da fração maior? Vai todo para infinito, porque é 1 mais infinito. E o que acontece com a fração toda? Vai para zero, porque é 1 sobre infinito, né? Só que isso aqui é um raciocínio informal. A gente vai usar agora o método da análise matemática, raciocínio formal, epsilon e delta. Então, lembrando aqui rapidamente, ó, definição de limite lateral. Então, eu vou colocar aqui, ó, limite de x indo ao a pela direita da função f de x é igual a L. Qual que é a definição? Então, para qualquer epsilon maior que zero, deve existir um delta maior que zero, tal que o a menor que x menor que a mais delta implica f de x no módulo menos L menor que epsilon. Então, a única diferença da definição do limite bilateral, vamos dizer assim, é essa região aqui, ó. Aqui a gente não tem módulo, a gente tem uma desigualdade um pouquinho diferente, está valendo também, é a definição para limite lateral. Tá, então agora a gente vai fazer um pequeno rascunho antes da gente prosseguir com a demonstração propriamente. Então, ó, rascunho. Só que eu recomendo que você sempre deixe esse rascunho na prova, tá? Para mostrar para o seu corretor como que você obteve o epsilon e o delta, tá? Então, olha só. Nós queremos, no final das contas, colocar assim, ó, 1 dividido por 1 mais a elevado a 1 sobre x, tudo em módulo menor que epsilon. Agora, o módulo pode ir embora, porque isso aqui é tudo positivo. Então, a gente quer isso aqui. De outra maneira, a gente pode escrever isso aqui, ó. 1 sobre epsilon é menor que 1 mais a elevado a 1 sobre x. A ideia é a gente conseguir encaixar um cara intermediário. Ou seja, um cara que vai ficar maior que 1 sobre epsilon e menor do que 1 mais a elevado a 1 sobre x. E veja, a gente não vai ter x menor que delta e maior que zero, porque aqui no caso o a, né, da definição, o nosso a é o zero, né, já que o limite aqui vai para zero. Então, olha só, veja, se isso acontece, eu posso reescrever essa desigualdade da seguinte forma. 1 sobre x é maior que 1 sobre delta. Então, eu preciso encontrar alguém, ou seja, quem que é esse alguém? É o delta, que faça com que essa desigualdade seja válida. Então, eu estou no rascunho aqui ainda, né? A minha ideia é pegar assim, ó, 1 sobre epsilon, ele é menor do que 2 sobre epsilon, concorda? O 2 é sempre maior que 1. E, se eu pegar o 2 sobre epsilon e igualar isso aqui a elevado a 1 sobre delta, isso aqui vai ser menor do que 1 mais a elevado a 1 sobre delta. Por quê? Porque isso aqui é positivo. Então, positivo com mais 1, é óbvio que isso aqui é maior. E isso aqui vai ser menor que 1 mais a elevado a 1 sobre x. Porque 1 sobre delta é menor que 1 sobre x. E, como a gente já sabe que o a é maior que 1, a função exponencial é crescente. Tá bom, mas vamos lá. Vamos obter esse delta. Então, eu vou escrever da seguinte forma. Ó, 2 sobre epsilon vai ser igual a elevado a 1 sobre delta. Agora, a pergunta é a seguinte. Se eu tomar um epsilon qualquer maior que zero, vai existir um delta maior que zero satisfazendo a igualdade aqui? 2 sobre epsilon igual a elevado a 1 sobre delta. Será que existe? Existe. Por quê? Olha só. Eu vou desenhar um esboço da exponencial aqui. Exponencial crescente, tá? Então, ó, exponencial crescente. No eixo x, eu vou colocar o delta. E no eixo y, eu vou colocar o epsilon. Observe o seguinte. Todo epsilon maior que zero, ele está dentro da imagem da função. Aqui, a função exponencial. Tá vendo? Porque ele está aqui, exceto no caso do zero. E vai para mais infinito.
Então ele é do 0 para mais infinito. Ou seja, qualquer epsilon que eu tomar, de fato, eu consigo achar um delta que faça com que essa igualdade seja verdadeira. E se eu fizer também para 2 sobre epsilon, dá no mesmo. E se eu pegar esse epsilon, dividir 1 por ele e multiplicar por 2, eu vou conseguir ainda achar um delta que satisfaça a igualdade. Portanto, eu estou provando que, dado um epsilon maior que 0, existe um delta se nós pusermos 2 epsilon igual a elevado a 1 sobre delta. Então agora veja, nós fizemos todas aquelas contas para chegarmos à conclusão de que o f de x menos 0 tem que ser menor que epsilon. Porque L, que é o limite, é 0. E o f de x, a gente sabe que isso aqui é 1 sobre 1 mais a elevado a 1 sobre x, tudo isso aqui embaixo, né? Então, eu vou escrever, vou redigir a demonstração. Então, ó, demonstração é a seguinte. Dado um epsilon maior que 0, existe um delta maior que 0, tal que 2 dividido por epsilon é igual a elevado a 1 sobre delta. Nós vimos que toda vez que eu tirar um epsilon qualquer maior que 0, vai haver um delta que satisfaz a equação. Lembra, a gente já falou disso no rascunho. Ok. Se, olha só, se 0 é menor que x e menor que delta, então, olha só, a gente vai poder escrever simplesmente o seguinte: 1 sobre x é maior que 1 sobre delta, isso aqui é maior que 0, certo? Portanto, o que vai acontecer? A elevado a 1 sobre delta é menor do que a elevado a 1 sobre x. Ok. Agora, vamos escrever a grande desigualdade. Daqui, temos 1 sobre epsilon, você sabe que é menor que 2 sobre epsilon, é fato, tá bom? Bom, 1 sobre epsilon é menor que 2 sobre epsilon, só que 2 sobre epsilon é igual a elevado a 1 sobre delta. Só que a elevado a 1 sobre delta é menor do que a elevado a 1 sobre x. E como esse cara é positivo, isso aqui é menor do que 1 mais a elevado a 1 sobre x. Porque se somou um positivo com 1, evidentemente esse positivo é menor do que ele somado a 1. Agora, observe as extremidades dessa desigualdade. Isso e isso. Portanto, nós temos a seguinte desigualdade. 1 sobre epsilon é menor que 1 mais a elevado a 1 sobre x. Que implica para a gente o seguinte. 1 dividido por 1 mais a elevado a 1 sobre x é menor do que epsilon. Agora, isso aqui é sempre positivo, né? Porque é função exponencial e tal. Então, a gente pode escrever isso aqui simplesmente com módulo. Então, isso aqui é 1 mais a elevado a 1 sobre x, e tudo isso aqui menor que epsilon. Só que você pode escrever isso aqui um pouquinho mais próximo da definição. Isso aqui é f de x menos 0 menor que epsilon. Por que menos 0? Ué, porque esse 0 não faz diferença nenhuma aqui dentro do módulo, né? Isso aqui não faz diferença nenhuma, continua sendo módulo de f de x. E como esse cara aqui, ó, é o próprio f de x, então não faz diferença nenhuma. E aí eu concluí exatamente a definição de limite. Portanto, limite de x indo a 0 pela direita da função 1 dividido por 1 mais a elevado a 1 sobre x é igual a 0. É a conclusão da redação que a gente acabou de fazer. Beleza? Ufa! Missão cumprida. E aí, gostou desse vídeo? Então não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal para receber mais conteúdo legal como esse. Bons estudos!